E enquanto Cristo não voltar, os mandamentos do nosso Pai que é eterno, a lei moral do nosso Pai que é eterno, que faz com que nós reconheçamos o pecado, nos acusa do pecado quando nós pecamos, até por pensamento, ela é eterna. E lembra que o pai do pecado, o pai da tranqueira, a tranqueira, os anjos que foram seduzidos lá em cima, não volta mais. E quem morrer na prática do pecado aqui, não vai subir de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Só para nós pegar aqui esse ganchinho, para nós dar aqui um spoiler aqui, rapidão aqui, ó. Romanos capítulo 7, verso 7 ao 8. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Não teria eu conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Aí, existe pecado aqui ainda? Nós estamos vivendo no lamaçal de pecado ainda? É evidente que sim, não é? Mas, o que a palavra do nosso Pai fala para nós em relação a tudo isso? Hein? O que a palavra do nosso Pai fala em relação a tudo isso? Que a lei dele é imutável e que é eterna. E que é eterna. E lembra, o que ouve a lei não é justificado. Mas o que guarda a lei é justificado. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Por quê? Verso 10, lembrando, o que é a vigilância? Porque orai e vigiai sem cessar. Para quê? Para que não caiais, em tentação. Para que não caiais, bota tudo num pacote só, que a tradução vai estar diferente. Sabe por quê? Porque existe lei. E o que nos acusa do pecado? A lei. Como é que nós reconhecemos o pecado? Através de quê? Da lei. E o que é a lei do eterno? Os 10 mandamentos, a lei moral. Não esqueça, na Bíblia existem quatro leis. Primeira, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei cerimonial. Como vê o vídeo passado aí, Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 28, todinho que fala de quê? Do sacerdócio de Cristo, que é eterno. Cristo, o arcanjo Miguel, ele é sacerdote eterno. E o que mais? A lei cerimonial, ele cumpriu ela no madeiro, já não está mais em vigor. Mas as 3 leis, elas sim, enquanto existir Tel, Serra e Mar por aqui afora, elas estão em vigor. E lembra que a lei moral, ela é eterna. Ela é eterna. Vamos lá, ó. Romanos capítulo 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E o verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho eu prazer na lei de Deus. Na lei de Deus. E vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Vou pegar aqui esse ganchão aqui. Sabe por quê? Porque você está levando as coisas do nosso eterno na brincadeira. Na brincadeirona. Na brincadeirona. Olha aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Grava bem isso aqui na tua mente, no teu coração, abençoado, abençoada, para você não deixar mais Satanás e seus anjos, seus agentes, os filhos de Satanás, te seduzir, te enganar por aí, e que ele não roube a tua coroa. Aqui, ó. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. E eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da eternidade. Lembrando, garotona, bonitona, cuidado, para que você não perde o teu coroão do lanchão, para que ninguém tome o teu coroão do lanchão. E, garotão, novão, bonitão, cuidado, segura a tua coroona do lanchão, para que ninguém tome a tua coroona do lanchão. Cuidado, cuidado. O mundão por aí tá de mal a pior. Tá de mal a pior. Vamos ver aqui, ó, Romanos capítulo 2, verso 13. Aqui, ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Ué,
Sabe por quê? Primeiro, né? Se não ouvir a lei, até a oração abominável. Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Eterno. Olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Mas não adianta também você ouvir e você não praticar. Sabe por quê? Porque você vai viver na prática do pecado. Agora aqui, ó, vamos lá, para nós continuar aqui, ó. Aqui, ó. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando o nosso irmão Paulo escreveu Romanos, Cristo estava vivo aqui na terra ou Cristo já tinha sido assunto ao céu? Cristo já estava no céu. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito quantos anos depois, após a morte de Cristo? Após a morte de Cristo? Após a morte de Cristo, quantos anos? 40 anos, não foi? E aí, como é que vocês querem anular, pastores, a lei do Eterno, os mandamentos do Eterno? Hã? Como é que vocês querem anular os princípios do Eterno que são eternos e que são imutáveis? Hã? Me diz aí. Como é que vocês querem fazer isso com a lei do Eterno? Dá para você ver o tamanho do... Vamos aqui para você refrescar. Romanos capítulo 2, verso 13. Sabe por quê que nós examinamos as escrituras do nosso Pai? Porque nós temos um compromisso grande com as ovelhas dele. Não foi à toa que você caiu aqui. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, ó. Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Por quê? Não adianta você ouvir e você não praticar. Qual é a lei aqui que está falando? A lei moral. Porque Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 28, fala todinho da lei cerimonial. Cristo foi quem? O Cordeiro Pascal. E quando fala no verso 19, né, pastores por aí afora, que vocês lançam por terra e isso, aquilo, outro zomba sapatia, dá para vocês ver o tamanho do problema que vocês arrumam? A lei não tem serventia nenhum mesmo não, como fala lá em Hebreus capítulo 7, verso 19. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Mas ali está falando da lei cerimonial, que foi cumprida na cruz, que não está mais em vigor. Aqui, ó, porque aqui, ó, vamos ler de novo, só para refrescar. Vamos ler aqui mais uma vez aqui para nós dar um passinho adiante aqui, para a honra e glória de Deus. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Pegou como é que a banda toca? Dá para você ver o tamanho do problema? Você sabia disso? Aí sabe o que que... Antes de nós lermos aqui, olha bem dentro dos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Aí sabe o que que acontece com tudo isso? Sabe o que que acontece? Você não examina as escrituras. Lembra o que que o nosso santo anjo e arcanjo Miguel pediu quando ele estava aqui habitando o corpo de carne? O que que ele pediu? João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim quem? Dele mesmo, porque as escrituras sagradas contêm pequenos detalhes assim, ó, e são esses pequenos detalhes, se você lê, você passa por cima, mas se você examinar esses pequenos detalhes que fazem a grande diferença, você não se perde nas escrituras sagradas. Vamos ver aqui, sabe o que acontece? A mesma coisa que fala lá em Gálatas capítulo 3, verso 10. Sabe o que diz lá em Gálatas capítulo 3, verso 10? Gálatas capítulo 3, verso 10. A mesma distorção. Não leem o versículo todo, só lê a primeira parte do versículo e ainda não lê como está escrito na Bíblia, distorce. E você, isso não é uma ofensa. Olha nos meus olhos, por favor, para a honra e glória de Deus. Examine as escrituras, para a honra e glória de Deus. Se o teu pastor fala alguma coisa, livro, carta, capítulo, versículo, vai lá, anota direitinho, vai lá e abre a Bíblia, porque eu tenho certeza que você já tem ouvido tanta passagem por aí afora, mas essa passagem aqui, possivelmente você não tinha visto ainda em Romanos, capítulo 2, verso 13. E Gálatas também, capítulo 3, verso 10. Sabe o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, verso 10? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E sabe qual é a distorção por aí afora? Pelos filhos mesmo de Satanás, dentro da Bíblia que fala, os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Sabe o que eles fazem? Distorce. Aí sabe o que eles falam em Gálatas capítulo 3, verso 10? Só lê a primeira parte do versículo. Aí eles falam assim, ó. Todos que
guarda a lei vive debaixo de maldição. Olha só, todo aquele que guarda a lei vive debaixo de maldição. Possivelmente você já tenha visto isso por aí afora, ouvido isso por aí afora, visto isso aí por aí afora. E sabe o que está escrito lá? Nada disso, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Das obras da lei mesmo, que faz a perversidade, roubo, furto, por aí afora. Se você é pego roubando, furtando, fazendo algo de errado, você vai preso. Você está debaixo da lei ou em cima da lei? Você está debaixo de maldição ou em cima de bênção? Evidente que você está debaixo de quê? Das obras da lei. E debaixo de quê? De maldição. Sabe o que o restante do versículo fala? Fala assim, ó. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aí, quem é maldito? O que não guarda a lei ou o que guarda a lei? Ah, é. Maldito é quem não guarda a lei, não é isso? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Aí agora vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala. Não adianta você só ouvir a lei. Não adianta, você tem que guardar. E lembrando, não é obrigado. Você não guarda a lei para te salvar. Você já é salvo pela graça, por obediência à graça, por amor à graça, gratidão à graça. Você guarda a lei para você não viver na prática do pecado. Para manter a tua salvação. Porventura, você não vive na prática do adultério. É para te salvar? Ah, não, não é não, né? É para manter a tua salvação, porque a graça já te salvou, não é isso? Da mesma forma, nós guardamos o Santo Sábado do Senhor, não é para nos salvar. Nós somos salvos pela graça. E para nós não vivermos na prática do pecado, nós guardamos o Santo Sábado do Senhor como os outros mandamentos. Não existe esse negócio de 613 leis, esquece isso. Esquece esse negócio de 613 leis por aí afora, esquece isso. São 10 mandamentos, são 10 leis, 10 mandamentos. Quais são eles aí, Degrochão Prichão? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, que é, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás só os testemunhos contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo, o animal do teu próximo, a mulher do teu próximo e tudo por aí afora. Pegou só são esses 10, nada mais. Vamos ver aqui para nós darmos um pulinho adiante aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Não são justos, sabe por quê? Porque são o quê? Simples ouvidores. E lembrando, se não ouvir, nem a oração, Deus não atende. Por quê, ó? Provérbios, eu falei antes, Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Eterno. Aí vamos aqui, ó. O que a palavra fala aqui, ó? Mais aqui, ó. Ó. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Pegou a fita, para glória a Deus. Vamos aqui dar um pulinho adiante. Eu sei que pegou. Eu sei que pegou. Pegou. Vamos lá, ó. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 ao 22. Aqui é que vai ficar bom aqui, ó. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 ao 22. Ué, mas nós já somos salvos, não somos salvos por aí afora? Uma vez salvo, não é salvo para sempre? E vai orar para quê? Vai jejuar para quê? Vai se abster da prática da... Rapaz, falar disso, eu gravei um vídeo aí, né, falando sobre masturbação. Esse vídeo parece que não teve nem visualizações. Na hora que vê lá, masturbação, acho que nego corre direto.
Ué, vai se abster da prática da masturbação para quê? Vai se abster da prática do adultério para quê? Vai honrar pai e mãe para quê? Primeiro, vai honrar Deus acima de todas as coisas para quê? Ué, por que não pode adorar a imagem de escultura? Por que não pode tomar o nome de Deus em vão? Hã? Por que não pode andar matando por aí afora, então? Hã? Nós estamos salvos, não está salvo? Ai, não. Aí cai em contradição, não cai? Cai em contradição. Para que não pode viver na prática do furto, do roubo, levantando falso testemunho contra o seu próximo, isso, aquilo, outro, cobiçando a casa, a mulher do próximo, as coisas do próximo, e aí? Hã? Aí vai caindo em contradição. Não, Edinaldo, epa, calma aí, Edinaldo, calma. Calma, tem um negócio aqui. Na nova aliança, só foi tirado fora o sábado, porque o sábado foi dado para os judeus lá no deserto. Ué, mas todos os mandamentos que foram escritos pelo dedo do nosso Pai, Êxodo capítulo 31, verso 18, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ué, lá ele deu 10 mandamentos. Foi 10 mandamentos, não foi 9. E lembrando que o sábado é eterno, e foi no princípio da criação que foi dado para a humanidade, nosso pai Adão e nossa mãe Eva, que foi os primeiros a guardar, com o nosso arcanjo Miguel, com o nosso eterno, com o grandioso Eu Sou e com o Espírito Santo. E aí, como é que fica? Tem vídeo aí no canal falando de tudo isso aí, ó. De toda essa enganação que tá por aí. De tudo, de tudo. Me diz uma coisa, para que guardar tudo isso aí então? Para que orar? Para que vigiar? Não sei o quê. E outra, não ainda fala ainda. E eles ainda falam ainda, olha. Irmão, tu vigia, tu não vai vacilar, irmão. Não vive na prática do adultério. Opa, psh, não pode se masturbar. E se a gente for levar em conta, se for colocar assim em conta, o que a palavra do nosso Pai fala em relação à masturbação? Nós vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui em relação a isso, ou não? Porque se a gente for fazer igual vocês fazem por aí, né, pastores? Nós podíamos jogar isso aí por terra e falar assim, não, tá liberado aí para você se masturbar, só vigia para você não fazer masturbação à noite ou durante o dia. Faz na hora que o sol estiver perto de se pôr. Se nós fosse levar ao pé da letra como está na palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? E por que então, pastor, que não pode viver na prática da masturbação, me diz? Ah, porque é pecado e você pode estar desejando, a mulher pode estar desejando um homem, ou um homem pode estar desejando uma mulher, não é? Na prática, não é? Ah, e é o que acontece? Viu uma mulher na rua, ou tá vendo a pornografia, isso, aquilo, outro homem, tanto homem como mulher, não é? Ah, é. Mas vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala em relação à masturbação, porque é pecado sim, não é pecado, mas se a gente for fazer igual vocês distorcem por aí afora, vocês são que é uma beleza, não é? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. E eu não estou aqui, nós, nenhum da seita do sétimo dia, nós estamos aqui aprovando a prática da masturbação, não. Mas sabe por que eu vou trazer? Já tem vídeo aí no canal falando sobre, mas sabe por que eu vou trazer aqui? Que é para ver que vocês verdadeiramente caem em si ainda. Os que estão assim, ó, perto de se entrelaçar, os pastores novos, perto de se entrelaçar nos calcanhar, de grudar assim, ó, nos calcanhar de Lúcifer. Porque se nós fosse dentro da palavra de Deus, só por isso aqui não entrar na teologia, bota assim tudo de dia por aí afora, liberava, não liberava? Pois é, e como é que vocês caem na contradição, não é? Para viver em santificação e ao mesmo tempo fala para não guardar a lei, para não guardar mandamento, para não guardar nada. E outra coisa, quem foi que escreveu aqui a lei aqui da masturbação? Quem foi que escreveu? Foi quem? Foi o nosso Eterno com o próprio dedo dele ou foi Moisés? Bom, mas vocês falam que não guarda a lei nem de Deus? Ué, e como é que vocês estão guardando a lei de Moisés? Falando nos púlpitos da igreja de vocês, nas redes sociais de vocês, como vocês caem em contradição, né? Filhos de Satanás. Né? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala aqui. Nós, da seita do sétimo dia, nós não estamos liberando para ninguém se masturbar, não. Mas é para cair, para ver a carapuça de vocês cair por terra.